Coloque um galho seco de pitangueira na mala do marido e não pergunte nada, disse a cigana baixinho. Rosa apenas sorriu, mas bem antes da suposta viagem a trabalho, resolveu abrir a mala do marido. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde estão nos assistindo. Desejamos a todos uma boa audição. Rosa não acreditava em superstições, nem em mal-olhado, nem em gatos pretos. Quando a vizinha Dona Teresa contava à mesa do café como tinham-lhe lido a mão e previsto uma vida longa e um genro rico, Rosa apenas sorria e completava as xícaras com água quente. Ela era, no geral, uma mulher prática, do tipo que prefere confiar em si mesma e no bom senso, não em cartas e borras de café. 53 anos vividos, 30 de casamento, 2 filhos adultos espalhados por outras cidades e uma vida tranquila e cadenciada, onde tudo já havia muito tempo encontrara seu lugar. Ou assim lhe parecia. Naquela quinta-feira, Rosa foi à feira. Não ao supermercado, mas à feira mesmo, a antiga coberta com longas fileiras onde se misturavam cheiros de cheiro verde, mel e caixotes molhados de laranja. Ela gostava de ir lá pela manhã, quando o movimento ainda era pouco, quando podia escolher com calma o queijo da vendedeira de sempre, apalpar os tomates e barganhar pelo coentro. Era o seu pequeno ritual, quase uma meditação, tranquila, familiar, reconfortante. Já tinha a sacola cheia e caminhava para a saída, passando pela fileira de flores, quando alguém de repente agarrou seu cotovelo com firmeza. Rosa se sobressaltou e se virou. Na sua frente estava uma mulher de meia-idade, morena, de olhos escuros, com uma longa saia florida e um chale de crochê jogado sobre os ombros. Uma cigana, não daquelas que berram nos ônibus e agarram as mãos das pessoas. Essa era diferente, quieta, com um olhar penetrante que, por algum motivo, a deixou desconfortável. Coloque um galho seco de pitangueira na mala do seu marido, disse ela em voz baixa, quase sussurrando, olhando Rosa diretamente nos olhos. E não pergunte nada. Rosa puxou o braço instintivamente. Recuou um passo. Que pitangueira? O que é isso? Por favor, me solte. Mas a cigana já havia aberto os dedos e se afastado, sem nem pedir dinheiro. Simplesmente se dissolveu entre as fileiras, como se nunca tivesse existido. Rosa ficou parada um instante, sacudiu a cabeça, ajeitou a sacola no ombro e seguiu em frente. Na saída da feira até deu uma risadinha. Pitangueira na mala. Claro, que absurdo. Lá vem uma estranha que pode nem estar bem da cabeça dizendo essas coisas. Rosa pegou o ônibus, chegou em casa, guardou as compras nas prateleiras e tentou esquecer. Tentou, mas as palavras não a largavam. Ficaram alojadas no fundo da consciência como um cisco pequeno, invisível mas sentido a cada movimento. Coloque um galho seco de pitangueira na mala do marido. Por que pitangueira? Por que na mala? Que mala? Ivo não estava planejando ir a lugar nenhum. Ou estava? Rosa sacudiu a cabeça e foi preparar o almoço. Picou a cebola, pôs a panela com água no fogo, descascou as batatas. Movimentos familiares, sons familiares, a faca na tábua, o barulho da água, o clique do fogão a gás. Tudo como sempre, mas suas mãos tremiam levemente, e ela mesma não conseguia entender por quê. Ivo chegou do trabalho por volta das 6 da tarde. Normalmente entrava, tirava os sapatos, pendurava o casaco e ia lavar as mãos perguntando pelo caminho o que tinha para o jantar. Era a cerimônia diária deles, tão habitual que virava automatismo. Mas dessa vez, algo imediatamente estava diferente. Ele entrou apressado, jogou o casaco não no cabide, mas numa cadeira, e passou pela cozinha sem nem olhar. Rosa ouviu-o mexendo no quarto, abrindo o armário, deslocando algo. "Ivo, vai jantar?" Ela chamou da cozinha. "Depois", ele respondeu seco. Rosa enxugou as mãos no pano de prato e saiu para o corredor. A porta do quarto estava entreaberta. Ela olhou e viu. Ivo estava de pé diante da cama, e sobre a colcha havia uma mala aberta, a mesma preta com rodas com a qual ele costumava viajar a trabalho. Só que viagens a trabalho não havia há meio ano.
Ele mesmo dizia que a chefia havia parado de mandá-lo às filiais. "Para onde você está indo?" perguntou Rosa, tentando que a voz soasse natural. Ivo se virou. No rosto dele passou algo, não exatamente susto, mas um leve desconcerto, como o de uma pessoa surpreendida fazendo algo para o qual ainda não preparou uma explicação. "Viagem de trabalho", disse ele, dobrando uma camisa. "Urgente. Amanhã de manhã tem ônibus. Ligaram do escritório central. Preciso ir por 3 dias. "Urgente?", Rosa repetiu. "Você não tinha dito nada." "Fiquei sabendo só hoje. Algum problema com a documentação. Precisa resolver pessoalmente. Bobagem. Enfim, em 3 dias estarei de volta." Ele dizia tudo isso sem olhar para ela, continuando a arrumar as coisas com cuidado. 2 camisas, uma calça, nécessaire de barbear, carregador do celular. Rosa ficou parada na porta, observando. Algo estava errado. Não nas palavras. As palavras eram comuns. Algo estava errado nos movimentos dele. Ivo sempre arrumava as malas de qualquer jeito, enfiando as coisas de qualquer maneira, e ela redobrava depois. Mas agora ele dobrava as camisas uma a uma, alisando cada dobra, como se não fosse a uma viagem de trabalho, mas a algum encontro importante. "Quer que eu ajude a fazer as malas?", ela ofereceu. "Não precisa, eu mesmo faço", ele respondeu, um pouco mais seco do que devia. Rosa deu de ombros e voltou para a cozinha. Serviu o caldo nos pratos, fatiou o pão, pôs tudo na mesa. Ivo veio uns 10 minutos depois, sentou, mas comeu distraído. A colher ficava suspensa no meio do caminho. O olhar escorregava para a janela. Várias vezes ele pegou o celular, olhou a tela, guardou de novo. Quando chegou a notificação de uma mensagem, ele agarrou o aparelho tão depressa que parecia ter esperado aquele som a tarde inteira, leu algo e imediatamente enfiou o celular no bolso. "Quem está escrevendo?", perguntou Rosa. "Do trabalho?", ele atirou, sem levantar os olhos. "Sobre o de amanhã." Antes, Rosa não teria dado atenção a isso. Mensagem de trabalho, coisa normal. Mas naquele dia, cada detalhe se prendia àquele cisco deixado pela cigana, pitangueira na mala, e lá na varanda, dentro de um vaso de barro antigo que ficara da estação anterior, havia um galho seco de pitangueira. Rosa o trouxera de um passeio, porque achara bonito e esquecera de jogar fora. As frutas já tinham murchado e escurecido, as folhas tinham caído, mas o galho continuava lá, sem incomodar ninguém. Depois do jantar, Ivo sumiu novamente no quarto, e depois ficou muito tempo falando ao telefone no banheiro. Rosa ouvia a voz abafada através da porta, mas não conseguia distinguir as palavras. Depois ele saiu e disse que ia dormir mais cedo porque o ônibus partia cedo. Rosa assentiu e ficou na cozinha lavando a louça. Lavava os pratos devagar, cuidadosamente, até chiar. A água corria pelas mãos, a espuma se acumulava na pia e na cabeça martelava sempre a mesma coisa. Algo está errado. Definitivamente algo está errado. Ela conhecia Ivo há 30 anos. Sabia como ele mentia. Desviava o olhar e começava a falar um pouco mais rápido que o normal. Sabia como ele ficava nervoso, ficava mexendo na pulseira do relógio. Naquela noite, ele fazia as 2 coisas. Por volta das 11 da noite, Rosa olhou o quarto pela fresta da porta. Ivo estava deitado de lado, de frente para a parede, e parecia já estar dormindo. A mala ficava ao lado da cama, fechada, mas sem cadeado. Rosa ficou parada na porta, prestando atenção na respiração dele. Regular, funda. Está dormindo. Ela caminhou silenciosamente até a varanda. O vaso de barro estava no canto, atrás de uma velha cadeira dobrável. Rosa pegou o galho seco de pitangueira, girou-o nas mãos. Frutinhos ressecados, galinhos finos e quebradiços. Bobagem. Superstição. Conversa de velha. Mas mesmo assim ela voltou para o quarto, se aproximou da mala, abriu lentamente o zíper, centímetro por centímetro, para não fazer barulho. Ivo não se mexeu. Rosa levantou a aba superior e estava prestes a enfiar o galho entre as camisas, rir de si mesma e esquecer. Mas sua mão encontrou algo sólido,
Um envelope grande de papel craft, escondido embaixo das roupas. O coração bateu mais forte. Rosa olhou para Ivo. Ele dormia. Ela retirou o envelope com cuidado e se afastou com ele para o corredor, fechando a porta. Na cozinha, sob a luz fraca do abajur sobre o fogão, ela abriu o envelope. Dentro havia 2 bilhetes de ônibus, os 2 para o dia seguinte, no mesmo horário. Um no nome de Ivo, outro no nome de Carla Oliveira. Havia também a impressão de uma reserva de hotel. 1 quarto para 2, por 3 noites, num hotel à beira-mar. Rosa releu os papéis 2 vezes. As letras saltavam diante dos olhos, mas ela se forçou a ler devagar, absorvendo cada linha. Carla Oliveira. Ela conhecia essa mulher. A secretária do escritório de Ivo, com seus 30 e poucos anos, cabelo castanho e um jeito de falar arrastado, estirando as vogais. A mesma que ligava para o marido à noite, por conta de assuntos urgentes de trabalho, que na confraternização de fim de ano ficou ao lado de Ivo perto demais e riu alto demais, que ao se encontrar com Rosa, sorria com um sorriso de cortesia, por trás do qual não havia nada além do vazio. Mas não era só isso. No fundo do envelope havia um maço de dinheiro. Rosa contou, e a vista escureceu. Era o dinheiro da reserva deles, aquela guardada numa lata de biscoito no alto do armário, atrás dos cobertores velhos. Tinham juntado juntos, pondo um pouco a cada salário. Para a reforma, dizia Ivo. Para uma emergência, dizia Rosa. A emergência tinha chegado, mas não era a que ela imaginara. E embaixo do dinheiro estava o colar de ouro dela, aquele com um pingente em forma de folhinha, presente da mãe no aniversário de 40 anos. Rosa o procurara por 2 semanas, revirara todas as joieiras, olhara atrás da mesinha de cabeceira, verificara bolsos. Ivo até a ajudara a procurar. Dizia que ela devia ter deixado cair em algum lugar, que acontecia. E o colar estava ali, no envelope de craft, ao lado das passagens para outra mulher. Rosa ficou sentada no banquinho, com o envelope no colo, olhando para as próprias mãos. Os dedos haviam empalidecido. Ela percebeu que não estava respirando e se forçou a inspirar. O ar entrou nos pulmões de um golpe, como depois de um longo mergulho. Na parede o relógio tic-tacava. Lá fora, um carro passou, varrendo o teto com um feixe de luz. Da torneira pingava água, cadenciada, regular, como um metrônomo. Não era apenas traição. Ivo planejava partir, com elegância, silenciosamente, de forma premeditada, com outra mulher, com o dinheiro deles e com o ouro dela. Ele nem pretendia provocar uma cena. Simplesmente entraria no ônibus de manhã e depois de 3 dias talvez ligasse para dizer alguma coisa. Ou não ligaria. Rosa de repente percebeu que não sabia o que viria depois no plano dele, e isso foi ainda mais assustador. Ela ficou na cozinha até as 2 da madrugada, sem chorar, sem se desesperar. Simplesmente ficou sentada, bebendo um chá que já havia esfriado, e pensando. Pensava nos 30 anos, em como tinham começado num apartamento de quarto único, com o assoalho afundado, em como juntos colaram papel de parede e riram porque a cola caiu no cabelo dela, em como ele a carregou nos braços por cima de uma poça na entrada do prédio, em como ela ficou com ele no hospital depois da apendicite, 3 noites seguidas numa cadeira dura, em como brigavam por bobagens e faziam as pazes, e aquilo parecia normal, vivo, verdadeiro. E agora, um envelope com passagens para 2 e um nome estranho ao lado do dele. Rosa se levantou do banquinho perto das 3 da madrugada. O chá havia esfriado há muito. No fundo da caneca, boiavam folhas de chá embebidas e uma gotinha cor de ferrugem escorregara pela parede para o plástico da toalha de mesa. Ela foi até a pia, jogou fora o que restava, enxagou a caneca e pôs no escorredor. Mecanicamente, por hábito, num movimento que o corpo executava sozinho, sem nenhuma participação da cabeça. A cabeça estava ocupada com outra coisa. Por dentro, algo havia queimado. Não apagado, não silenciado, mas queimado mesmo, como uma lâmpada velha que flameja mais forte que o normal
e se apaga para sempre. Não havia lágrimas. Havia apenas uma clareza estranha e cristalina que deixava tudo ao redor mais nítido. Contornos, sons, cheiros. A gota da torneira caía na pia tão nitidamente que parecia alguém batendo um martelo de borracha na porcelana. Rosa voltou para a mesa, sentou e dispôs diante de si o conteúdo do envelope. 2 passagens, a reserva, o dinheiro, toda a economia deles, o colar com o pingente de folhinha. Ela segurou o colar na palma da mão, sentiu o peso familiar, o calor do metal que parecia ter absorvido o calor de todas as mãos pelas quais passara, as da mãe, as da avó. Agora as suas. A mãe havia-se ido 5 anos atrás e restara dela poucas coisas. Uma caixinha com tampa de madrepérola, um maço de cartas da juventude e esse colar. Rosa não o usava com frequência, guardava com cuidado, só colocava em dias especiais, e então o colar sumiu. Por 2 semanas Rosa revirou o apartamento, olhou atrás da mesinha de cabeceira, virou bolsos, verificou frestas entre as almofadas do sofá. Ivo ajudou a procurar, até iluminou com a lanterna embaixo do armário, balançou a cabeça e disse: "Talvez tenha caído na rua. Acontece, Rosa, não fique triste." E o colar estava ali o tempo todo, num envelope de craft, debaixo das camisas dele, ao lado das passagens para outra mulher. Rosa guardou o dinheiro e o colar no bolso do roupão. Depois pegou da mesa o galho seco de pitangueira, o mesmo que trouxera da varanda, e não chegara a colocar na mala. Frutinhos murchos, galinhos finos e quebradiços, com um cheiro levemente amargo de fim de estação. Ela encaixou o galho cuidadosamente no envelope, bem no lugar onde ficara o dinheiro. O galho coube inteiro, só a ponta ficou para fora. Rosa a dobrou para dentro, alisou o envelope com a palma e o fechou. Depois foi para o quarto sem fazer barulho, pisando descalça no chão frio, e se ajoelhou diante da mala. Colocou o envelope de volta embaixo das camisas, exatamente como estava, com a aba voltada para o bolso lateral, levemente inclinado. Fechou o zíper devagar, centímetro por centímetro, sem fazer o menor som. Ivo estava deitado de costas, um braço estendido por cima da colcha. No rosto adormecido havia uma expressão tranquila, quase bondosa. As rugas da testa se haviam desfeito, os lábios tensos tinham relaxado, e nos cantos da boca pousavam vincos suaves que o faziam parecer aquele rapaz com quem ela certa vez dançara na festa de formatura no clube do bairro. Rosa ficou sobre ele, olhando. Tentou enxergar o homem que conhecia há 30 anos, aquele que carregava melancias da feira no ombro, que consertava seu salto com supercola bem na porta de casa antes de sair, que adormecia primeiro e sempre puxava o edredom para si, que brigava com ela por besteiras e fazia as pazes, e tudo aquilo parecia normal. Mas enxergava apenas um homem que havia escondido cuidadosamente um envelope com passagens para 2 na mala, e nem piscou ao falar numa viagem de trabalho inventada. Ela se deitou do seu lado da cama, na beira, virada para a parede. Entre eles havia menos de meio metro, mas a distância parecia enorme, como um campo vazio que já não se pode atravessar. Rosa não fechou os olhos até o amanhecer. Ficou deitada escutando ele respirar, regular, fundo, com um leve assobio no final, como sempre. Ouviu os pássaros começarem a acordar lá fora, o primeiro ônibus retinitindo na rua por trás dos edifícios, a varredora esfregando a vassoura no pátio. Por volta das 5 começou a clarear. Uma luz cinza rastejou pelo teto, contornou o armário, chegou até a cadeira onde estava pendurada a camisa de Ivo, e a mala ao lado da cama foi gradualmente surgindo da escuridão como um objeto numa fotografia que vai se revelando. O despertador tocou às 6. Ivo se sentou na cama, esfregou o rosto com as mãos, bocejou tão amplo que a mandíbula estalou. Levantou, espreguiçou, enfiou os pés nos chinelos. Uma manhã normal de um homem normal, que simplesmente vai a uma viagem de trabalho. Rosa também se levantou antes que ele saísse do quarto. Foi para a cozinha, ligou a chaleira, pegou 2 xícaras de café. 2,
como sempre, a verde dele, com a borda lascada, que ele se recusava a trocar porque ela ainda está boa, e a branca dela, com o girassol desenhado. Mediu 2 colheres de café solúvel em cada uma, despejou água fervente, pôs na mesa, colocou o açucareiro ao lado e uma colherzinha de chá. "Fiz café para você", disse ela quando Ivo apareceu na porta da cozinha, já lavado e trocado. Vestia a camisa azul claro que só colocava em ocasiões especiais, aniversários, visitas. Rosa notou, mas não disse nada. "Obrigado." Ele se sentou, segurou a xícara com as 2 mãos, tomou um gole. "Por que você está tão pálida? Não dormiu?" "Dormi mal." Estava quente. "Deixa a janela aberta à noite", aconselhou ele sem tirar os olhos do celular. A tela brilhava, os dedos deslizavam rápido pelo teclado. Ele estava escrevendo para alguém, e pelo rosto concentrado, ligeiramente animado, estava claro que não era conversa de trabalho. Rosa ficou sentada à mesa passando manteiga no pão. A manteiga estava gelada, saída da geladeira, espalhava em grumos. O pão esfarelava sob a faca. Ela nem pretendia comê-lo. Era só para ter o que fazer com as mãos. Olhava para os dedos dele correndo pela tela, grossos com unhas curtas, com um calo no indicador da caneta esferográfica. Essas mãos um dia colheram margaridas para ela à beira da estrada, quando andavam de ônibus até o campo. Essas mãos consertaram a prateleira do banheiro, seguraram sua cintura na pista de patinação, embrulharam presentes de forma torta e desajeitada, mas com tanto empenho que ao mesmo tempo dava risada e ternura. Agora essas mãos dobravam camisas numa mala para uma viagem com Carla. "Bom, vou indo." Ivo tomou o resto do café, pôs a xícara na mesa sem enxaguar como sempre fazia. Levantou, foi buscar a mala no quarto, voltou para o corredor. Rosa o seguiu. Ele já abotoava o casaco, verificando os bolsos. Documento, carteira, chaves. Depois se borrifou com a colônia do frasco que ficava na prateleira perto do espelho. Rosa conhecia aquela colônia. Ela mesma dera de presente, e Ivo costumava guardá-la, usar com moderação, mas dessa vez se borrifou generosamente no pescoço e nos pulsos. Depois se virou para ela, se inclinou e beijou a bochecha. Rápido, de passagem, só com os lábios, do jeito que se beija não a esposa, mas a vizinha, que se encontrou por acaso no corredor. Nem abraçou, nem pôs a mão no ombro. Os olhos deslizaram por cima dela, para a parede, para o cabideiro, para qualquer coisa, só não para ela. "Em 3 dias estarei de volta", disse ele já na porta. "Vou ligar." "Tudo bem", respondeu Rosa. "Boa viagem." A porta se fechou. A fechadura deu um clique. Passos pela escada. Primeiro altos, seguros, depois mais suaves, e por fim silenciaram por completo. Lá embaixo, bateu a porta do prédio. Rosa ficou parada no corredor, encostada na parede, escutando o silêncio. O apartamento de repente pareceu enorme e oco, como uma caixa vazia. A geladeira zumbiu na cozinha, e esse zumbido pareceu ensurdecedor. Rosa expirou devagar, como se até aquele momento não tivesse respirado, e olhou para o relógio. 7 horas. Ela esperou 10 minutos. Depois vestiu o casaco, bege, leve, com o cinto que ela sempre amarrava em nó, nunca na fivela. Enrolou o cachecol, pegou a bolsa, verificou se a chave estava, se olhou no espelho perto da porta. Do espelho a encarava uma mulher de rosto pálido e olheiras fundas, mas com as costas eretas e os lábios cerrados. Rosa assentiu para o próprio reflexo, como se assente diante de algo importante, e saiu. Na rua havia um frescor da manhã, uma friagem suave. O sol estava apenas nascendo, e as sombras das árvores se estendiam longas, oblíquas, translúcidas, como aquarela em papel molhado. Num canto do pátio, desabrochava um pé de jasmim. O cheiro chegava até a entrada do prédio, denso, adocicado, bonito demais para aquela manhã. Pardais brigavam nos arbustos. Pombos caminhavam pelo asfalto perto das lixeiras, balançando as cabeças com aquela seriedade habitual.
Uma manhã normal de um dia normal. Rosa chegou ao ponto e entrou no ônibus. Havia pouca gente. Uma senhora idosa com uma sacola de feira, um homem de macacão de trabalho, uma moça de fone no ouvido olhando para o celular. Rosa sentou perto da janela e ficou observando a cidade que acordava. As vitrines das lojas ainda estavam fechadas com grades. A banca de jornais estava apenas abrindo. A vendedeira de avental organizava os exemplares no balcão. No semáforo, o ônibus parou. E Rosa viu pela janela um casal jovem na calçada. O rapaz segurava a mão da moça e dizia algo, e ela ria jogando a cabeça para trás. Rosa virou o rosto. Na rodoviária havia barulho e agitação, como sempre pela manhã. Os anúncios pelo alto-falante ecoavam sob o teto alto, batendo nas paredes e virando uma espécie de murmúrio incompreensível. Cheirava a café do quiosque na entrada, a salgados quentes, ao escapamento diesel dos ônibus na praça. As pessoas arrastavam malas, se empurravam, procuravam com os olhos o guichê certo. Rosa olhou para o painel eletrônico. Letras amarelas corriam pela tela preta, números de linhas e plataformas piscando. O ônibus de Ivo partia da terceira plataforma. Em 40 minutos. Ela comprou um copinho de café num copo de papel com a inscrição Bom Dia, no balcão perto das catracas. O café estava quente demais e doce demais. A atendente derramara calda de açúcar sem perguntar. Rosa segurou o copo com os dedos, sentindo o calor através do papelão fino, e foi em direção à terceira plataforma. Caminhou sem pressa, tentando ficar perto da parede, atrás das colunas, misturada entre as pessoas com bagagem que serviam de cobertura natural. Ela o viu quase imediatamente. Ivo estava parado perto do ônibus no seu melhor casaco, bem barbeado, com a mala aos pés. Estava com as costas retas, os ombros abertos e parecia mais jovem que o normal, ou assim lhe pareceu. Mas não estava sozinho. Ao lado dele havia uma mulher, baixa, esguia, num casaco claro de modelagem ajustada e salto alto, com o cabelo castanho ondulado em grandes cachos. Carla Oliveira, a secretária do escritório. Aquela que Rosa já havia desvendado completamente na noite anterior. Mas uma coisa é compreender, outra bem diferente é ver. Carla segurava o braço de Ivo com calma, com segurança, num gesto habitual, como quem segura alguém de longa data. Não estava agarrada a ele, nem dependurada. Simplesmente apoiara a mão na dobra do cotovelo. E havia tanta banalidade naquilo que ficou claro. Não era a primeira vez, nem a 10ª. No rosto de Carla havia uma expressão de antecipação tranquila e saciada. Assim parece uma pessoa que sabe exatamente o que a espera e já está satisfeita de antemão. Aos seus pés estava uma pequena mala de viagem bordô, de couro, com um fecho brilhante. Rosa estava atrás de uma larga coluna de concreto, a uns 30 metros deles. O café no copo queimava os dedos, mas ela não percebia. Ela via Ivo se inclinar para Carla e dizer algo no ouvido, de perto, quase tocando os cabelos com os lábios. Carla riu, jogando a cabeça para trás, expondo o pescoço branco. Ele pôs a palma da mão na cintura dela, levemente, habitualmente, como quem tem posse, do mesmo jeito que um dia colocava essa palma em Rosa. E Carla ajeitou a gola do casaco dele, alisou o tecido com 2 dedos, e naquele gesto curto havia tanta intimidade, tanta proximidade cotidiana e incorporada, que Rosa sentiu a garganta apertar. Assim se ajeita a gola de alguém cuja roupa se conhece de cor. Nenhuma viagem de trabalho, nenhum escritório central, nenhum problema com documentação. Simplesmente um homem e uma mulher viajando juntos para o mar por 3 dias, com o dinheiro de Rosa. E com o colar de Rosa, que ele provavelmente pretendia dar a ela lá na praia, à beira do mar, com uma taça de vinho como se fosse seu. E então aconteceu o que Rosa estava esperando, sem saber que esperava justamente aquilo. Ivo olhou para o relógio, se inclinou, ergueu a mala e a colocou num banco de madeira encostado na parede. Abriu o zíper, levantou a aba superior. Aparentemente queria verificar os documentos ou pegar o envelope para mostrar a Carla que estava tudo em ordem, tudo conforme o planejado.
A mão dele mergulhou sob as camisas, encontrou o envelope, o puxou. Rasgou a borda num gesto habitual, olhou dentro e ficou imóvel. Rosa viu como seu rosto se transformou. Não imediatamente. Primeiro foi uma leve perplexidade, como a de alguém que abre a geladeira e não encontra o que tinha certeza de ter guardado lá. Depois a perplexidade deu lugar ao desconcerto. E então Rosa viu aquilo. Mesmo à distância, pelo rosto dele passou uma onda de medo. Um medo verdadeiro, animal, do tipo que embranquece a pele e dilata os olhos. Ivo começou a vasculhar a mala freneticamente, tirando as coisas uma por uma. Camisas, calças, o nécessaire, jogando tudo no banco, sacudindo, verificando cada bolso, cada dobra. Carla se aproximou, olhou por cima do ombro dele, perguntou algo em poucas palavras. Ele não respondeu. Então ela franziu a testa, pegou o envelope das mãos dele, olhou ela mesma e retirou de dentro um galho seco de pitangueira com pequenas frutas escuras. Por alguns segundos, Carla ficou em silêncio, olhando para o galho, segurando-o com 2 dedos à sua frente, como se fosse um inseto venenoso. Depois virou o olhar para Ivo, e a expressão do rosto dela mudou num instante, como se alguém arrancasse uma máscara, deixando ver um rosto completamente diferente por baixo. A suavidade sumiu. A antecipação sumiu. A bela serenidade com que ela estivera parada 1 minuto antes sumiu. Restou apenas uma raiva fria e afiada. Ela disse algo a ele, curto, baixo, entre os dentes. Rosa não ouviu as palavras, mas viu os lábios de Carla tremerem e os dedos empalidecendo ao apertar o galho. Ivo começou a falar depressa, atropelando as palavras, gesticulando, explicava, justificava, implorava. Agarrou Carla pelo cotovelo, mas ela puxou o braço com uma força que a fez recuar 2 passos e quase tropeçar na própria mala bordô. "Você me prometeu", chegou aos ouvidos de Rosa. E nessas 3 palavras estava tudo. Carla atirou o galho de pitangueira aos pés dele. Ele caiu no concreto da plataforma e algumas frutinhas secas rolaram para o lado como pequenas contas escuras. Carla pegou sua mala, jogou a alça no ombro e foi embora. Rápido, sem olhar para trás, os saltos clicando no concreto. O som era nítido, ritmado, como uma batida de metrônomo, e foi se afastando, até se dissolver no barulho da rodoviária. Ivo se lançou atrás dela, deu 2 passos, chamou pelo nome. Carla nem virou a cabeça, apenas acelerou o passo e em poucos segundos desapareceu na curva, entre a multidão de passageiros, malas e mochilas, como se nunca tivesse estado ali. Rosa viu Ivo ficar parado sozinho perto do banco. A mala estava aberta, camisas amassadas para fora. O envelope vazio ficou em cima, e o galho de pitangueira estava no chão ao lado dos seus pés. Ele ficou parado olhando na direção por onde Carla havia sumido. Pelas costas, pelos ombros caídos, pelas mãos penduradas ao longo do corpo, dava para ver tudo. Ele parecia menor de estatura, ou assim Rosa pensou. Há pouco era um homem que ia ao mar com uma mulher bonita e um envelope gordo. Agora era simplesmente um homem não tão jovem num banco vazio com uma mala aberta. Rosa não esperou que ele se virasse ou a visse. Bebeu o café, já frio, com um gosto enjoativo e adstringente. Jogou o copo no lixo e foi para a saída da rodoviária. Caminhou no mesmo ritmo, sem apressar nem atrasar o passo. Ao redor dela, as pessoas se apressavam com malas. Alguém arrastava uma bolsa enorme xadrez. Uma criança choramingava na bilheteria, puxando a mãe pela mão em direção a uma vitrine de brinquedos. O alto-falante anunciava a partida do ônibus da 3ª plataforma. O ônibus de Ivo, aquele para o qual ele comprara 2 bilhetes, mas que partiria, se é que partiria, com apenas uma pessoa. Na saída, Rosa parou e respirou fundo. O ar lá fora era diferente, fresco, com um gosto de gasolina e folhagem molhada. O céu estava claro, azul pálido, com nuvens finas esticadas pelo horizonte. A manhã continuava. A cidade vivia. As pessoas iam sobre seus afazeres e de repente pareceu a ela que estava vendo tudo aquilo pela primeira vez, como se até então
tivesse olhado através de um vidro embaçado que alguém finalmente limpou. As cores ficaram mais vivas, os sons mais nítidos e até o cheiro de jasmim que chegava de algum lugar por trás da grade da rodoviária pareceu mais agudo e fresco do que de manhã, na entrada do prédio. Rosa entrou no ônibus e foi para casa. Na bolsa estavam o dinheiro e o colar da mãe. Na cabeça havia um vazio limpo, como num cômodo depois de uma faxina geral. Não havia medo nem raiva. Havia apenas uma certeza clara e tranquila de que havia muito a ser feito e que tudo precisava ser feito hoje, antes que Ivo entendesse o que havia acontecido e começasse a ligar. Ela desceu no ponto e foi a pé para casa. No pátio, as senhoras no banco comentavam sobre alguma vizinha, acenaram para ela como de costume. Uma delas até fez um gesto com a mão. A gata listrada que vivia na entrada do prédio esfregou-se na perna dela, arqueando o dorso. Rosa se abaixou e coçou o animal atrás da orelha. A gata ronronou, fechando os olhos. Rosa se levantou, pegou as chaves e entrou no prédio. Tudo estava como sempre, e tudo estava completamente diferente. Rosa fechou a porta do apartamento e encostou as costas nela. Silêncio. Só as geladeiras unindo na cozinha, e pelo muro do vizinho, o barulho abafado da televisão passando algum programa matinal com vozes animadas de apresentadores. No cabideiro, pendurava o casaco velho de Ivo, que ele não levara na viagem, e de onde exalava levemente o cheiro da colônia dele. Rosa ficou um minuto olhando para aquele casaco, depois tirou o seu, pendurou no gancho e foi para a cozinha. Na mesa estavam as 2 xícaras, a verde dele com a borda lascada e a branca dela com o girassol. No fundo da xícara dele havia borra de café. Rosa pegou as 2, enxaguou, colocou no escorredor, depois sentou à mesa, tirou da bolsa o dinheiro e o colar e os dispôs à sua frente. Contou as cédulas mais uma vez, devagar, dobrando as pontas. Tudo até o último centavo. 2 anos juntando aos poucos, a cada salário, a cada bico. Ivo fazia reformas para conhecidos nos fins de semana. Ela pegava encomendas de costura, bainha, remodelar, ajustar. Guardavam para reformar a cozinha, para um azulejo novo, para um exaustor decente, no lugar daquele que barulhava que nem um trator. E ele pegou tudo e enfiou num envelope junto com as passagens. Rosa guardou o dinheiro na velha lata de biscoito. Só que desta vez não voltou para o alto do armário, mas para dentro do seu próprio guarda-roupa, atrás de uma pilha de roupas de cama. O colar ela colocou no pescoço. O fecho clicou familiar. O pingente de folhinha poisou na covinha entre as clavículas, frio e liso. Rosa o tocou com a ponta dos dedos e, por um segundo, fechou os olhos. Depois abriu e pegou o telefone. A primeira ligação foi para o banco. Rosa conversou com a atendente num tom calmo e objetivo, como se resolvesse uma questão burocrática qualquer. Transferência do dinheiro da conta conjunta para uma conta separada em seu nome. A atendente confirmava os dados, pedia para esperar, passava para outro atendente. Rosa esperava, olhando pela janela onde estava o vaso com o gerânio vermelho, viçoso, espalhado, que ela regava toda manhã. Quando a transferência foi confirmada, agradeceu e desligou. Depois tirou da caixinha sobre a cômoda as joias restantes, brincos, um anel de ametista, uma pulseira fina, e as guardou na bolsa, no bolso lateral com zíper. A segunda ligação foi mais difícil. Rosa discou o número do escritório onde Ivo trabalhava. Quem atendeu foi uma mulher com voz cansada, já de certa idade. Rosa se apresentou como esposa de Ivo e perguntou se podia confirmar para qual cidade o marido havia viajado a trabalho e quando era previsto o retorno, pois precisava saber por causa de uma consulta médica marcada. Um motivo simples e doméstico, sem despertar suspeita. Do outro lado, fizeram silêncio por alguns segundos. Depois, a mulher disse: "Aguarde, vou verificar." Rosa ouviu o barulho de papéis, a conversa de fundo. Depois a voz voltou. "Olha, não existe nenhuma viagem a trabalho. Ivo assinou um pedido de licença sem remuneração. 3 dias a partir de hoje. Tudo foi formalizado na segunda-feira." "Na segunda-feira", Rosa repetiu.
Sim, na segunda de manhã. Talvez esteja confundindo? Devo estar confundindo, disse Rosa. Obrigada. Desculpe o incômodo. Ela desligou e ficou um tempo sem se mover. Na segunda-feira, ele assinou o pedido. Na segunda-feira. Mas só lhe falou sobre a viagem a trabalho na noite anterior. 3 dias ele soube e ficou calado. 3 dias andou por esse apartamento, comeu o feijão dela, assistiu televisão com ela à noite, deitou-se ao lado dela na cama e durante todo esse tempo soube que estava indo embora. Não a trabalho. Com ela, com Carla, para o mar. Rosa se levantou, foi até a janela e abriu o basculante. O ar fresco entrou na cozinha, balançou a cortina. Lá embaixo, no pátio, uma mulher estendia roupa no varal. Os lençóis estalavam ao vento como bandeiras brancas. Rosa as observava e pensava, não no passado, mas no que precisava fazer agora mesmo. Tirou da gaveta uma agenda velha. Achou o número do encanador que no ano anterior trocara a torneira do banheiro. Ligou. O homem demorou a atender. Voz rouca, sonolenta. Seu Antônio, aqui é Rosa, do apartamento 27. O senhor lembra que instalou nossa torneira lá no final do ano? Ah, sim, lembro. O que houve? Preciso trocar as fechaduras da porta de entrada, hoje. Hoje? Ele fez uma pausa. Bom, depois do almoço consigo. Às 2 horas está bom? Está ótimo. Obrigada. Até às 2 havia tempo. Rosa percorreu o apartamento, entrando em cada cômodo como se visse tudo pela primeira vez. O quarto, cama arrumada, travesseiros ajeitados. Na mesinha de cabeceira, o livro de Ivo marcado com um recibo. Ele o lia já fazia 3 meses, o mesmo livro, avançando uma página por dia. A sala, o sofá, a televisão, o tapete que compraram juntos numa feira, pechincharam por meia hora e ficaram tão satisfeitos quanto crianças. A varanda, o vaso de barro no qual ontem ainda estava o galho de pitangueira, agora vazio, a cadeira dobrável, a caixa com as mudas que Rosa cultivava todo ano para o sítio, embora não tivessem sítio nem previsão de ter. Por volta do meio-dia, o telefone tocou. Rosa olhou para a tela. Ivo. Ficou olhando o nome piscar na tela, o telefone vibrar na mesa, deslizando para a borda. Uma chamada, 2, 3. Depois a tela apagou. 1 minuto depois, chegou uma mensagem. Rosa, me liga urgente. Ela leu e pôs o telefone com a tela para baixo. 5 minutos depois, outra chamada. Não atendeu. 10 minutos depois, novamente. E mais uma mensagem. Você está em casa? O que está acontecendo? Me liga. As letras piscavam na tela, apressadas, nervosas. Rosa imaginou-o em algum lugar, talvez ainda na rodoviária, talvez já num café próximo. Cutucando o celular sem entender, sem saber, e com raiva e medo ao mesmo tempo. Ela guardou o telefone na gaveta da mesa da cozinha, junto com os carretéis de linha e as contas velhas, e fechou a gaveta. Às 2:45 chegou o encanador, um homem corpulento de macacão com uma maleta de ferramentas da qual emanava cheiro de óleo de motor. Rosa o deixou entrar, ofereceu café. Ele recusou, se agachou diante da porta, examinou a fechadura. Está engripada? Perguntou, mexendo no mecanismo com a chave de fenda. Não, só quero trocar por uma nova. E que as chaves fiquem só comigo. Seu Antônio olhou para ela por cima dos óculos, fez uma pausa, assentiu. Entendo, disse ele sem perguntas desnecessárias. Já providenciamos. Trabalhou uns 40 minutos, fez barulho com as ferramentas, furou, encaixou o novo cilindro, testou a lingueta. Rosa ficou sentada na cozinha ouvindo aqueles sons, objetivos, práticos, concretos. Havia algo reconfortante neles. Enquanto as mãos do mestre faziam seu trabalho, algo mudava. Não apenas na porta, mas em todo o apartamento. A velha fechadura saía junto com a vida velha. Quando o encanador terminou, entregou-lhe 3 chaves novas num anel de metal. Pronto, disse ele. Boa fechadura, com proteção. Com as chaves velhas não se abre mais. Rosa pagou, agradeceu. Fechou a porta atrás dele com a chave nova,
que produzia um clique diferente, mas agradável. Girou 2 vezes, puxou a maçaneta. Trancada. Firme. As ligações continuaram. Ao entardecer, o tom delas havia mudado. As primeiras eram raivosas, exigentes. Rosa percebia isso pela frequência das chamadas, pelas pausas curtas entre uma e outra, pelas mensagens que ela lia sem responder. Onde está o dinheiro? Você abriu a mala? Não é o que você está pensando. Me liga imediatamente. Depois o tom foi mudando. A raiva deu lugar à ansiedade. A ansiedade ao desconcerto. Rosa, por favor, responde. Preciso explicar. Posso explicar tudo. Só atende o telefone. À noite, as mensagens se tornaram quase súplicas. Não sei o que me deu, foi um erro, me perdoa. Rosa lia cada mensagem da primeira à última palavra, mas não respondia. Não por vingança, simplesmente porque não havia nada a dizer. Cada palavra que ele podia dizer, ela já sabia de antemão. Nada mais, nada menos, nenhuma palavra capaz de surpreendê-la. Cerca das 10 da noite, bateram na porta. Rosa ficou imóvel por um segundo, prestando atenção. Não era Ivo. Ele estava longe, num hotel à beira-mar, sozinho num quarto reservado para 2. Na porta estava Valentina, a vizinha do 3º andar, amiga de uns 15 anos. Baixinha, gordinha, de roupão e chinelo, com um prato coberto por um pano de prato. Rosa, fiz coxinhas de frango. Pensei em trazer enquanto estão quentes. Você está sozinha e o Ivo? Viagem de trabalho. Entra, disse Rosa. Valentina entrou, pôs o prato na mesa, sentou no banquinho. As coxinhas cheiravam gostoso, massa macia, frango temperado. Rosa ligou a chaleira, pegou as xícaras. As mãos se moviam por hábito, mas por dentro algo de repente cedeu, como se somente agora, diante de uma pessoa viva, ela pudesse finalmente parar de segurar tudo dentro de si. Val, disse ela despejando água fervente na chaleira menor. Ivo não está em viagem de trabalho. Valentina ergueu as sobrancelhas, mas ficou calada. Esperava. Rosa sentou à frente, apertou a xícara entre as palmas e contou. Não tudo de uma vez. Primeiro sobre o envelope, depois sobre os bilhetes, depois sobre Carla. Falou com calma, sem comoção, como quem reconta uma história de outro. Só quando chegou ao colar, o da mãe, aquele com a folhinha, a voz vacilou, e ela ficou um segundo em silêncio, olhando para o chá. Valentina ouvia sem interromper, com as mãos entrelaçadas no colo, balançando a cabeça de forma cadenciada, como um pêndulo. Que sem vergonha, disse ela por fim, quando Rosa terminou. Que sem vergonha. Calado assim. Quem diria? Eu não diria, respondeu Rosa. E você foi até a rodoviária atrás dele? Fui. Viu tudo quando ele abriu a mala, quando ela pegou o galho e foi embora? Valentina balançou a cabeça mais uma vez e pegou uma coxinha. Pois é. Ainda bem que trocou as fechaduras. E o dinheiro? Pegou? Peguei. E o colar? Muito bem. Porque eu conheço esse tipo. Vem, chora, pede perdão. Você se apieda e daqui a 1 mês começa tudo de novo. Elas tomaram chá e comeram as coxinhas. E Valentina contou sobre a prima dela, cujo marido foi embora para uma mais nova, e depois de meio ano voltou rastejando, quando a mais nova o botou para fora. E Rosa ouvia e assentia, e não estava exatamente mais leve, mas mais aquecida, pelo chá quente, pelas coxinhas, por ter uma pessoa viva do lado que não a julgava. Não tinha pena dela, simplesmente estava ali. Valentina foi embora por volta das 11, levando o prato vazio e prometendo passar no dia seguinte. Rosa fechou a porta com a fechadura nova, com a chave nova, e voltou para a cozinha. Lavou as xícaras, guardou o açucareiro, limpou a mesa, depois abriu a gaveta e olhou para o telefone. 18 chamadas perdidas, 12 mensagens. A última chegara 20 minutos antes. Rosa, atende o telefone. Preciso explicar tudo. Rosa leu e pôs o telefone de volta. Ele chegou 2 dias depois, perto do entardecer. Aparentemente, ficou as 3 noites naquele quarto de hotel à beira-mar. Sozinho na cama de casal, paga com o dinheiro deles que já não estava mais no envelope. Rosa sabia que ele viria, porque as ligações não paravam.
O tom foi mudando, da raiva, passando pelo susto, chegando a algo parecido com desespero. As últimas mensagens eram curtas, secas. Estou embaixo do prédio, abre a porta, Rosa. Ela ficou parada no corredor e ouvia ele subindo a escada. Os passos eram diferentes de antes, inseguros, não rápidos, lentos, pesados, com pausas em cada patamar, como alguém carregando nos ombros algo que não consegue largar. Depois, tilintaram as chaves. Ele enfiou a chave na fechadura e a chave não girou. Tentou mais uma vez e mais uma. Rosa ouvia ele puxar a maçaneta, ouviu a praga em voz baixa, ouviu ele pegar o celular. O telefone dela tocou na cozinha. Ela não se moveu. Depois ele bateu. Primeiro com as juntas dos dedos, discreto, quase educado. Depois com a palma, mais insistente. Rosa, disse ele através da porta. Eu sei que você está em casa. Abre, por favor. Ela ficou em silêncio. Rosa, eu explico tudo. Não é o que você está pensando. Errei, sou um idiota. Abre, a gente conversa direito. Não dá para ser assim através da porta. Silêncio. Rosa, por favor. A voz era outra. Não aquela voz firme e uniforme com que falara sobre a viagem de trabalho. Essa voz estava opaca, afundada, como uma tábua velha num assoalho gasto. E havia nela algo que Rosa nunca ouvira antes. Não medo, não raiva, mas desconcerto. Um desconcerto verdadeiro, infantil, de quem não sabe o que fazer a seguir. Rosa foi até a porta, mas não abriu. Encostou a bochecha no couro frio e disse: tem um envelope na porta. Pega e lê. Ela ouviu ele ficar quieto, ouviu o farfalhar do papel, ouviu o silêncio que baixou no patamar. Nenhum som, nenhuma respiração, nada. No envelope havia cópias dos bilhetes que ela fotografou no celular e imprimiu numa copiadora da esquina. A impressão da reserva do hotel, o pedido de divórcio baixado e preenchido, e um bilhete, escrito à mão numa folha de bloco com caneta esferográfica azul, com a letra que ele conhecia há 30 anos. A pitangueira não me salvou da mentira, mas me abriu os olhos. Do outro lado da porta ficou um silêncio grande, muito grande. Depois, Rosa ouviu algo bater na parede. Talvez ele tivesse se encostado nela com as costas, talvez dado um soco. Ela não soube distinguir. Depois o telefone dele tocou. Ele não atendeu. Depois passos novamente, mas desta vez descendo, lentos, arrastados, como os de alguém a quem as forças acabaram de uma só vez. Bateu à porta do prédio. Rosa ficou do outro lado e ficou em silêncio. Não chorava, não sentia triunfo. Simplesmente ficou parada com a palma sobre a fechadura nova, ouvindo o silêncio que enchia o apartamento, denso, sólido, mas por alguma razão não pesado, e sim leve, como o ar depois de uma tempestade. Ivo não desistiu de imediato. Na primeira semana, depois daquela noite na porta, ligou todos os dias, de manhã, à tarde, à noite. Às vezes 2 ou 3 vezes seguidas, como se a quantidade de chamadas pudesse mudar alguma coisa. As mensagens chegavam uma atrás da outra, longas, atropeladas, cheias de justificativas. Ele escrevia que Carla não significava nada para ele, que havia sido uma espécie de loucura, uma obsessão, que ele mesmo não entendia como chegara àquilo. Escrevia que 30 anos não eram brincadeira, que não dava para apagar tudo por causa de um erro. Rosa lia cada mensagem do início ao fim, mas não respondia. Não por vingança, simplesmente porque cada palavra que ele podia dizer, ela já sabia de antemão. Nada mais, nada menos, nenhuma palavra capaz de surpreendê-la. Depois de uma semana, ele foi até a Valentina. Rosa soube disso à noite quando a amiga bateu na porta com uma expressão no rosto que misturava indignação e um certo entusiasmo. O seu foi aqui, disse Valentina sentando-se no banquinho e recebendo a xícara de chá como quem tem direito. Ficou parado na porta, todo encabulado, os olhos vermelhos. Pediu para eu falar com você, para você pelo menos ouvi-lo. E o que você disse? Disse que fosse para casa. Quer dizer,
para onde é a casa dele agora, e que aqui é a casa dela, e que ela trocou as fechaduras, não foi por capricho. Ele ficou um tempo, ficou acenando com a cabeça. Depois perguntou, e ela está comendo direito? Imagina, como se você estivesse doente e não ele que fez a bagunça. Rosa sorriu, mas o sorriso foi curto e sem alegria. E aí, ele ainda tentou chegar até você por conhecidos, continuou Valentina, quebrando um biscoito. O neto do 45 contou que Ivo ligou para ele no trabalho, pediu para passar um recado, que está pronto para aceitar qualquer condição. O neto, claro que não passou nada, só balançou a cabeça e disse, cara, Ivo, você se enrolou feio. Rosa ouvia e assentia. Não sentia pena dele, nem satisfação pelo fato de ele estar passando mal. Era simplesmente claro que essa fase precisava ser atravessada, como se atravessa um procedimento médico desagradável, com paciência, sem emoções desnecessárias, sabendo que depois melhora. O divórcio levou 2 meses. Rosa entrou com os papéis 1 semana depois de Ivo ter ficado parado na porta fechada. Encontrou uma advogada, uma mulher jovem, com corte de cabelo curto e mãos eficientes, que organizou tudo em 40 minutos enquanto tomava 2 cafés da máquina no corredor. O apartamento é seu? Perguntou a advogada. Em comum, registramos juntos. Filhos? 2, adultos, moram em outras cidades. Vai dividir os bens? O apartamento quero deixar em meu nome. O resto ele pode ficar. A advogada assentiu, anotou, marcou uma data. Era tudo simples, seco, pragmático, como pagar uma conta de luz ou fazer uma procuração. Rosa saiu do escritório para a rua e de repente percebeu que estava esperando algo mais dramático. Trovão, relâmpago, choros na escadaria. Em vez disso, papéis, assinaturas, carimbos e uma mulher com café da máquina. Ivo apareceu para a audiência. Ficou sentado numa cadeira no corredor esperando, mexendo na pulseira do relógio. Aquele hábito de 30 anos. Quando a viu, se levantou, deu um passo em sua direção. Rosa, será que não dá para voltar atrás? E se a gente conversar mais uma vez? Eu entendi tudo. Mudei. Ela o olhou. Ele realmente havia mudado, mas não da forma que queria dizer. Estava mais magro, com olheiras fundas, a camisa amassada e mal afivelada. Parecia não um marido culpado, mas um menino perdido que foi posto para fora de casa e não sabe para onde ir. Ivo, disse ela em voz baixa, você não mudou. Você simplesmente ficou com medo. São coisas diferentes. Ele abriu a boca para responder, mas não achou as palavras. Ficou parado com a boca entreaberta enquanto Rosa se virava e ia pelo corredor em direção à sala certa. Ela não se voltou. Ouvia os passos dele atrás, seguindo a distância, como um cão no encalço. O procedimento durou uns 20 minutos. Assinaturas, pausas, perguntas formais e protocolares do juiz. Reconciliação impossível. Impossível. Ivo assinou sem olhar, num gesto rápido, como se quisesse acabar logo com aquilo. Ou, ao contrário, com medo de que, se pensasse, a mão tremesse. Na saída do prédio, ele a alcançou nos degraus. Rosa, disse ele. E a Carla? Quero que você saiba. Ela me ligou 2 dias depois da rodoviária, disse para eu parar de ligar e de escrever que ela não precisava de um homem que não consegue nem cumprir uma promessa. É isso. Rosa o olhou e não disse nada. O que dizer? Carla tinha se revelado exatamente como Rosa a imaginara. Uma mulher que calcula. Não sente, calcula. O dinheiro sumiu. O plano sumiu. E Carla sumiu. Tudo simples, como um problema do livro didático. Ela assentiu com a cabeça e foi para o ponto de ônibus. Ele ficou parado nos degraus, as mãos nos bolsos do casaco, olhando para ela se afastar. As primeiras semanas após o divórcio foram estranhas. O apartamento em que Rosa morava há 25 anos havia se tornado diferente. Não estranho, mas incomum, como um casaco que remodelarão num estilo novo. As mesmas paredes, a mesma vista da janela, o mesmo rangido do assoalho na entrada da cozinha, mas sem sapatos masculinos perto da porta, sem cheiro de colônia no banheiro,
sem a segunda xícara na mesa. Rosa, por hábito, tirava as duas, a verde e a branca, e toda vez se pegava naquele gesto e guardava a xícara a mais. Ela trocou a roupa de cama, moveu os móveis no quarto, deslocou a cama para outra parede, pôs no espaço que sobrou um abajur e uma poltrona que antes ficava no canto da sala. Às noites, ela se sentava naquela poltrona com um livro e um chá e lia até tarde, coisa que há muitos anos não fazia. Antes, Ivo dizia que a luz o atrapalhava para dormir, e ela apagava o abajur. Agora o abajur ficava aceso o quanto ela quisesse. E havia nisso algo infantil, proibido e gostoso, como um doce comido às escondidas. Um mês depois, Rosa se inscreveu num curso de corte e costura na Casa de Cultura do bairro. Não porque não soubesse costurar, sabia, e bem, e complementava a renda assim há anos, mas porque quis fazer algo para si mesma, não por dinheiro, mas por prazer. No curso havia, em sua maioria, mulheres da sua idade, algumas depois do divórcio, outras depois da aposentadoria, outras simplesmente pela solidão. A professora Dona Nilza, pequena, miúda, de óculos numa corrente, ensinava a fazer moldes e dizia ao longo da aula coisas que metade da turma anotava, não com as medidas, mas junto com elas. O tecido não mente, dizia Dona Nilza, passando a fita ao redor do manequim. Se você cortar torto, vai sair torto. Com as pessoas, aliás, é a mesma coisa. Rosa passou a ir 2 vezes por semana. Costurava para si uma saia azul de algodão grosso com bolsos. Tinha sonhado com isso há muito, porque detestava a bolsa. Nas aulas conheceu Lúcia, uma ex-professora que, depois da morte do marido, ficara 5 anos em casa, sem sair a lugar nenhum, até que um dia acordou de manhã, se olhou no espelho e decidiu que bastava. Fizeram amizade depressa, não da forma turbulenta e possessiva da juventude, mas com calma, com respeito ao espaço do outro. Tomavam café depois das aulas no café do outro lado da rua, conversavam sobre moldes, netos, novelas, às vezes política, com cuidado, sem brigas. A vida ia se enchendo de novo, gota a gota, como um barril de chuva, silenciosamente, sem barulho. Se você espiasse 1 semana depois, já estaria cheio. O café da manhã em silêncio, as caminhadas no parque depois do almoço, o curso, as conversas com Valentina na cozinha, as ligações dos filhos, a filha de uma cidade, o filho de outra. Eles, ao ficarem sabendo do divórcio, reagiram de formas diferentes. A filha chorou e foi xingar o pai. O filho ficou calado por muito tempo e depois disse: "Mãe, você fez a coisa certa. Quando quiser, vem pra cá." Rosa não foi. Estava bem aqui no seu apartamento, com a fechadura nova e o gerânio velho no peitoril da janela. Certa vez, uns 3 meses depois do divórcio, Rosa foi à feira, a mesma, coberta, com as longas fileiras que cheiravam a cheiro verde e a mel. Ela ia pelo caminho habitual, passando pela fileira de laticínios, pela de carnes, pelos boxes de verdura, quando de repente desacelerou o passo perto do mesmo lugar onde certa vez estivera a cigana. Agora não havia ninguém lá, apenas um corredor entre as fileiras, uma parede vazia, o linóleo gasto no chão. Nenhuma saia florida, nenhum olhar penetrante, nenhum dedo firme no cotovelo. Talvez a cigana viesse ali só uma vez, talvez viesse todo dia, e Rosa simplesmente nunca a notara antes. Ou talvez não existisse de fato, e tudo aquilo fosse apenas acaso, uma coincidência estranha, uma piada irônica do destino. Rosa ficou parada 1 minuto e seguiu em frente. Na saída, na última bancada, havia uma vovozinha de lenço vendendo buquezinhos, de campos simples colhidos claramente não em floricultura, mas em algum lugar fora da cidade. E no meio deles, numa lata velha de café, havia um raminho seco de pitangueira. Frutinhas vermelho escuras, galinhos finos, algumas folhinhas pardas. Igualzinho ao que Rosa pusera no envelope no lugar do dinheiro. "Quanto é a pitangueira?" perguntou Rosa. "Pode levar de graça, filha." A vovó fez um gesto. "Está seca. Quem vai querer comprar?"
Rosa pôs uma nota pequena no balcão, pegou o galho e foi para a saída. Em casa, ela colocou a pitangueira no mesmo vaso de barro da varanda onde o galho ficara antes. O vaso deixou de estar vazio. À noite, ela se sentou na poltrona com uma xícara de chá e olhava para o pôr do sol pela janela. O céu estava cor de laranja, quente, e a última luz se deitava sobre as paredes do cômodo, tingindo-as de mel. Na varanda, no vaso, estava a pitangueira. No pescoço repousava o colar da mãe, com o pingente de folhinha. O telefone estava em silêncio. Ivo havia parado de ligar há muito tempo. O silêncio não era vazio, mas pleno, cheio de paz, de luz de entardecer e de um sentimento suave e quieto que Rosa demorou para reconhecer, porque havia muito tempo não o sentia. Era alívio. Às vezes ela se lembrava da cigana da feira. Os olhos escuros, os dedos firmes no cotovelo, o sussurro discreto. Coloque um galho seco de pitangueira na mala do seu marido e não pergunte nada. Rosa nunca chegou a entender de onde a cigana sabia. Ou se sabia mesmo. Ou se simplesmente disse a primeira coisa que lhe veio à cabeça, e a vida depois se encarregou do resto. Mas toda vez que pensava nisso, chegava sempre à mesma conclusão. Se não fosse aquela frase absurda, ela não teria se aproximado da mala. Não teria aberto o envelope, não teria visto os bilhetes e a reserva, e talvez ainda vivesse por muito tempo ao lado de um homem que fazia as malas há muito tempo, não para a viagem de trabalho, mas para sair da vida dela. A pitangueira simplesmente a ajudou a ver o que ela já sentia, mas tinha medo de nomear em voz alta. Obrigado por ouvir essa história. Com vocês esteve o canal Recanto das Histórias. Desculpem os possíveis erros. Escrevam nos comentários o que acharam. Se gostaram, se inscrevam no canal.